Registrando, já teremos quórum para a votação também. Vamos lá. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor deputado Chico Cagiel para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das asas te confiarás a sua verdade. Será o teu escudo e bloqueio. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, eis o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão, a cobra calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou também, eu o livrarei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela, o retirarei e o glorificarei. Fortalecei de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O salmo mais poderoso. Muito obrigado. Amém. Tem a palavra o senhor segundo secretário, deputado Chico Cagiel, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 49ª sessão ordinária híbrida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, aos 9 dias do mês de agosto do ano de 2022, às 15 horas no plenário do Palácio Maguito Vilera, realizou-se a presente sessão, presidida pelo senhor deputado Álvaro Guimarães e secretariada pelos parlamentares delegado Humberto Teófilo e Antônio Gomide. E havendo o número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o senhor deputado Antônio Gomide para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito, foi concedida a palavra ao senhor segundo secretário em exercício para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, submetidas à apreciação do plenário, lograram-se unânime aprovação. Do expediente constou a leitura dos processos 0321, 0322, 0323, 0324 e 0325, 0326, 0327, 0390, 0399, 0421 e 0422, oriundos da Governadoria do Estado de Goiás, declarado o momento oportuno à fase de apresentação de matérias, usaram da palavra os senhores deputados Carlos Cabral, apresentando o projeto de lei 408 a 410, delegada Adriana Costa e o requerimento 772 e o projeto de lei 411. A Mauri Ribeiro apresentando os requerimentos de número 773 a 776, de autoria do nobre deputado Hélio de Souza. Delegado Humberto Teófilo apresentando o requerimento
777, da lavra do nobre deputado Cairo Salim, e devolvendo à mesa os processos 0405, 1822, apreciado pela Comissão Executiva. Virmonte Cruvinel apresentando o projeto de lei 412, Henrique Arante o projeto de lei 413 e Wilder Cambão o projeto de número 414. No momento destinado ao pequeno expediente, ocuparam a tribuna os parlamentares Alisson Lima, Paulo César, Amaury Ribeiro, Carlos Cabral, Bruno Peixoto e delegado Humberto Teófilo. Neste momento, com a ausência do plenário, o senhor presidente convocou os parlamentares para reunião da comissão mista e declarou encerrada a sessão, convocando outra ordinária para amanhã às 9 horas. Deixaram de participar da presente sessão os senhores deputados Lissau Vieira, em missão oficial, Henrique Arante, atendendo aos interesses da base, Leda Borges, por estar cumprindo agenda institucionais em Brasília, Coronel Adailton, por problema técnico de internet, Cairo Salim, Doutor Antônio, Francisco Oliveira, Rafael Gouveia, Sérgio Bravo e Zé da Imperial, e para constar, lavrou-se esta ata, que lida e aprovada será assinada. Devolvo a palavra, senhor presidente. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Os senhores deputados que aprovarem querem ficar como estão. Aprovado. Passo a palavra ao senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres deputados e deputadas. Processo 0372, Governadoria do Estado de Goiás, veta parcialmente o autógrafo de lei 301, de 28 de abril de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0373, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei 308, de 4 de maio de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0374, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei 274, de 27 de abril de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0375, da Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei 285, de 27 de abril de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0377, da Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei 288, de 27 de abril de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0379, da Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei 289, de 27 de abril de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0380, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei 291, de 27 de abril de 2022. Publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0381, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei 300, de 28 de abril de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0382, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei 303, de 28 de abril de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0383, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei 309, de 4 de maio de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0384, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei complementar número 08, de 11 de maio de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0385, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei complementar número 11, de 23 de junho de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0386, Governadoria do Estado de Goiás, veta parcialmente o autógrafo de lei 389, de 6 de julho de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0416, Governadoria do Estado de Goiás, que veta integralmente o autógrafo de lei 333, de 31 de maio de 2022. Estão querendo tomar seu cafezinho aí, doutor deputado? Não pode, né? Eu pedi para parar. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 0417, processo Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei 340, de 21 de junho
de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0418, Governadoria do Estado de Goiás, veta parcialmente o autógrafo de lei 347, de 2 de junho de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0419, Governadoria do Estado de Goiás, veta parcialmente o autógrafo de lei 344, de 2 de junho de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 0420, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei 341, de 2 de junho de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Esses são o expediente de hoje, senhor Parece presidente. que tinha só o veto do deputado Bruno Peixoto aí. Eu fico observando e pensando aqui com os meus botões. Não observa a constitucionalidade da matéria e acaba caindo nesses vetos, né, presidente? E enche a pauta. Pois é. Estamos aqui para isso também, né, deputado Carlos? Encerrado o expediente, o momento é oportuno para apresentação de matérias. Deputado Coronel Adailton. Senhor presidente, o senhor tem a palavra. Deputado Coronel Adailton. Desculpa. Que isso, meu secretário. O senhor que é o excelência aqui de decano. Senhor presidente, a apresentação de um projeto de lei que visa buscar alteração na Lei 8.033, o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Goiás, no sentido de que os cônjuges, companheiros, filhos e dependentes de portadores, que sejam portadores de alguma deficiência na forma da lei, os seus cuidadores tenham a possibilidade de concessão de redução de carga horária do trabalho, da forma que especifica. Um requerimento ao senhor governador do Estado de Goiás no sentido de buscar o reajuste da indenização AC3 para os policiais militares, civis e todos os grupos especiais de trabalho operacionais que atuam na região do entorno do Distrito Federal. Lembrando que essa gratificação, a última vez que foi alterada foi há mais de 10 anos atrás, em 2002. Também buscando, um outro requerimento, requer a Vossa Excelência encaminhamento de expediente ao senhor governador, no sentido de reajustar as pensões especiais concedidas aos militares que foram vitimados pelo acidente radioativo do SESI 137. Também, o último reajuste foi em 2018. Então, a defasagem da inflação já corroeu essas gratificações. Nós solicitamos a justiça aos nossos irmãos integrantes da Segurança Pública do Estado de Goiás. Muito obrigado. Perfeitamente, deputado. Deputado Álvaro Guimarães. Senhor presidente, estou devolvendo processos apreciados pela comissão mista e solicito a inclusão dos mesmos na pauta da presente sessão. Perfeitamente, deputado. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, o momento oportuno para o pequeno expediente. Deputado Coronel Adailton. Muito bom dia, senhor presidente Lissau Vieira, integrantes da mesa diretora, nobres colegas presentes aqui no plenário e também os que se encontram presentes remotamente, trabalhando bastante. Deputado Francisco Oliveira, eu não sei se o senhor notou, mas como patriota e defensor do civismo, nós temos ao fundo aqui as nossas bandeiras, o pavilhão nacional, a bandeira de Goiás, Mercosul e de Goiânia. Então é muito importante que a gente tenha essa imagem mais resolvida aqui ao fundo. Eu quero tratar aqui hoje, além de parabenizar o nosso presidente Lissau Vieira, por ter tomado a decisão junto conosco, apoiado pelos deputados da base aqui, inclusive por alguns da oposição, de abdicar da possibilidade de hoje estar candidato ou pré-candidato a qualquer cargo eletivo e cuidar da coordenação geral da campanha do nosso governador Ronaldo Caiado, que nós temos plena convicção e da possibilidade, é claro, que Deus à frente de cada projeto, de ser reeleito no primeiro turno, com o nosso apoio.
falar desses projetos que apresentei agora há pouco, deputado Francisco Oliveira. A alteração que nós buscamos na Lei 8.033 é muito importante para os meus irmãos e irmãs policiais militares que têm sob seus cuidados, seja o cônjuge, o companheiro, o filho, a filha, que são seus dependentes e portadores de algum tipo de deficiência que exige cuidados especiais. Nós temos a lei que já determina que os servidores civis têm o direito de redução da carga horária para que tenham a possibilidade de cuidar desses seus dependentes, no sentido de proporcionar uma qualidade de vida melhor a essas pessoas que são portadoras ou pessoas com deficiência. E nós buscamos essa alteração, pedimos aqui, já de antemão, a aprovação dos nobres colegas, e certamente o senhor governador sancionará esta lei, que nada mais faz do que trazer dignidade e justiça aos meus irmãos e irmãs policiais militares e principalmente aos seus dependentes portadores de deficiência. Um outro requerimento vem de uma turnê que fizemos no entorno do Distrito Federal, onde visitamos várias unidades militares, várias pessoas, integrantes, familiares, amigos, simpatizantes das nossas corporações militares em Goiás. E também das forças de segurança, da Polícia Civil, da Polícia Penal, técnico-científica, dos nossos irmãos que integram as forças de segurança e trabalham muito, fazem a segurança pública campeã do país e atuam ali na região do entorno do Distrito Federal. E eles percebem por isso, por estarem prestando trabalho longe de suas casas, longe da nossa capital, passando por dificuldades, inclusive no tratamento de saúde, porque é bem precária a atuação do IPASGO naquela região, eles fazem esse trabalho e percebem por isso uma gratificação hoje denominada AC3. Essa gratificação foi corrigida a última vez em 2012, mais de 10 anos atrás. Tanto que ela é denominada lá por todos os militares a 552. Então nós buscamos aqui que seja feita justiça e esse valor seja reajustado conforme a inflação, pelo menos. O nosso outro requerimento, na mesma seara, busca fazer justiça aos meus irmãos e irmãs militares estaduais que se envolveram diretamente na atuação em defesa da população do estado de Goiás, na atuação com relação ao acidente radioativo com o SESI 137. Perceberam por justiça, percebem uma pensão. Essa pensão também, a última vez que teve um reajuste, foi pequeno, em 2018. Então está totalmente defasada, há quase 5 anos, e nós buscamos, pedimos aqui, a todos os pares, colegas, deputados estaduais, que nos ajudem a aprovar este requerimento e que seja encaminhado às secretarias que têm o ofício de atuar nesse sentido e que elas tenham a gestão necessária no sentido de conceder imediatamente o reajuste para essa pensão, que já está defasada há muito tempo. A maioria dessas pessoas tem doenças crônicas e necessitam muito da participação do governo do Estado. E o momento é de a gente, nós que somos representantes das forças de segurança aqui, trabalharmos cada vez mais em prol da segurança pública. E esse trabalho não pode parar. Ô, Sardinha, acelerar, né? Encerrado o expediente, pequeno expediente, a palavra está com o nosso primeiro secretário em exercício, deputado Chico KGL, para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Vamos votar em bloco aqui, presidente. Projeto de lei 384, de 30 de junho de 2022. Declara de utilidade pública a entidade que especifica. Deputada Leda Borges. Projeto de lei 385, de 30 de junho de 2022, declara de utilidade pública a entidade que especifica. Deputada Leda Borges. Projeto de lei 386, de 30 de junho de 2022, declara de utilidade pública a entidade que especifica. Deputado Bruno Peixoto. Projeto de lei 387, de 30 de junho de 2022, declara de utilidade pública
a entidade que especifica também o deputado Bruno Peixoto. Projeto de Lei 388, de 30 de junho de 2022, institui a Política Estadual para o Desenvolvimento e Expansão da Apicultura e Meliponicultura e institui o Programa Estadual de Incentivo à Apicultura e Melipicultura Promel, no âmbito do Estado de Goiás e da outras providências. Deputado Virmondes Cruvinel. Somente esse expediente, senhor presidente. Em votação preliminar, os projetos que acabam de ser lidos. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovados. Continua com a palavra o primeiro secretário, deputado Chico Cagere. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo 0390 da Governadoria do Estado de Goiás altera a Lei 14.335, de 26 de novembro de 2002, que cria fundo rotativo no Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, DETRAN. Está em discussão. O senhor quer discutir? Do emenda. O senhor tem a palavra. Senhor presidente, bom dia a todos. Apresentando emenda, pedido do deputado Hildo Cambão a este projeto. Emendado que foi a nossa Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo em fase de primeira discussão e votação. O processo é o 0257 da Governadoria do Estado de Goiás, autoriza o chefe do Poder Executivo a alienar o imóvel que especifica mediante doação onerosa ao município de Jaúpaci, Goiás. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrada. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo 0319 da Governadoria do Estado de Goiás. Assunto: autoriza o chefe do Poder Executivo a adquirir imóvel por doação de diversos municípios. Está em discussão. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo é o 5060, autor é o deputado Henrique Arantes, dá nome à rodovia estadual que especifica a rodovia estadual José Gomes da Rocha, que liga os municípios de Itumbiara e Cachoeira Dourada. Perfeitamente. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo é o 1942 do deputado Lissau Vieira. Autorizam a municipalização do trecho rodoviário que especifica Rio Verde, sentido município de Aparecida do Rio Doce. Está em discussão. Encerrado. Em votação encerrada, os deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo 0025, autor é o deputado Lissau Vieira. Da denominação ao próprio público que especifica Geraldo Vicente Teles, a ponte sobre o Ribeirão Salobro, na GO 319, no município de Vajão. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de segunda discussão e votação é o processo 5685, autor o deputado Hamilton Filho, revoga a lei 20.152, de 26 de junho de 2018,
que declara de utilidade pública a entidade que especifica instituição filantrópica evangélica assistem. Está em discussão. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem, que ele fica como estão, aprovado em segunda discussão e votação, à Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação é o processo 2148 e o 4726. Deputados Wagner Camargo Neto e Lucas Calil. Institui a política estadual de incentivo ao uso da energia solar. Está em discussão. É encerrado. Em votação, encerrada. Deputados que forem favoráveis queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, à Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, processo 0758, autores, deputado Carlos Cabral, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Casa da Esperança, com sede no município de Rio Verde. Está em discussão. Encerrada. Em votação encerrada, senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, processo 7567. Deputado Henrique César declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação HP, com sede no município de Mara Rosa. Está em discussão, encerrada. Em votação encerrada, os senhores deputados que o aprovarem querem ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, processo 8705, do deputado Gustavo Seba, consegue título de cidadania que especifica Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, processo 8850, do deputado Wagner Camargo Neto, declara o município de Uruana como capital goiana da melancia. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de segunda discussão e votação. Presidente. Tem a palavra... Deputada Adriana Costa, a senhora quer uma questão de ordem? Sim, por favor, senhor presidente. Muito obrigado. Esse último projeto do governador do Rio Grande do Sul. Só um momento, deputado. Só um momento, deputada. É do título de cidadania. Presidente, Não, questão de ordem. Só um minutinho, deputado. Esse último que nós aprovamos aqui declara o município de Uruana como capital goiana da melancia. É esse aqui, ó. É esse aqui. Tem um aqui também que nós já aprovamos, o 1243, concede o título de cidadania que especifica a Cleia Maria Lira Rocha Machado. Ah, tá. Obrigada, senhor presidente. Me desculpa, a internet caiu e eu não vi o nome da pessoa do título de cidadania. Eu peço desculpa. Obrigada, viu, pela atenção. Tem problema não. Tem a palavra pela ordem, deputado Wagner Neto. Não, é só para agradecer aí a aprovação do projeto, esse projeto que coloca Uruana como a capital da melancia do estado de Goiás. É um projeto de nossa autoria. É uma vocação, né, que Uruana tem desde a década de 60, 70, onde buscou essa vocação com agrônomos que vieram de São Paulo, e com toda certeza nós temos aí esse grande exemplo, e também temos esse ano a grande festa da melancia, uma festa tradicional do nosso estado, agora no mês de setembro. Perfeitamente. Tem a palavra, senhor primeiro secretário, para continuar lendo as matérias desse momento. Processo em fase de segunda discussão e votação, processo 1243.
Deputada Leda Borges, concede o título de cidadania que especifica Cleia Maria Lira Rocha Machado. Está em discussão. Encerrada. Em votação encerrada. Os deputados que o aprovaram querem ficar como estão. Aprovado. Em segunda discussão e votação, a secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. É o processo 1334, deputado Wilden Cambão. Concede o título de cidadania que especifica a Cinemar Gonçalves Costa. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados que o aprovarem querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 1538. Deputado Cairo Salim concede o título de cidadania que especifica Claudinei Antônio Rigonato. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2213. Deputado Thales Barreto concede o título de cidadania que especifica Leovengildo Lins Gama Júnior. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação, o processo 8702 do deputado Wilden Cambão, da denominação ao próprio público que especifica Ildezuíde Ferreira Pontes, a escola pública estadual modelo século XXI, situada na quadra 33, lote 24, setor central, no município de Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Senhor presidente, tem aqui um processo para ser votado em bloco. Processo 0899 do deputado Lissau Vieira. Altera a lei número 11.651, de 26 de dezembro de 91, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. A Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo 0903, delegada Adriana Arcossi, dispõe sobre a obrigatoriedade das concessionárias e permissionárias do serviço de fornecimento de energia elétrica e água a notificar previamente o consumidor. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. Processo 1329, deputado Thales Barreto. Processo 1701, Paulo César. Processo 1706, Bruno Peixoto. Processo 1945, Coronel Dailton. Processo 2207, Tiago Albernaz. Processo 2211, doutor Antônio. A Comissão Executiva. São somente esses processos, senhor presidente. Perfeitamente. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser os mesmos objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovados preliminarmente a publicação e, posteriormente, a comissão específica. Somente essa pauta da ordem do dia, senhor presidente. Amanhã. Hoje. Senhores deputados, pauta esgotada, nós vamos encerrar. O senhor tem a palavra, deputado Bruno Peixoto, líder do governo nesta Casa de Leis. Senhor presidente, gostaria de pedir a Vossa Excelência que pudesse convocar a CCJ. Estamos com duas matérias de grande importância para votarmos, inclusive uma emendada em plenário pelo deputado Wilden Cambão. Perfeitamente. Senhores deputados que forem favoráveis ao pedido para a reunião de das comissões Constituição e Justiça e também
A comissão mista queiram ficar como estão. Aprovado. O senhor tem a palavra pela ordem, deputado estadual no momento, com vários mandatos, e com certeza, como diz ele sempre, com certeza será futuro deputado federal, doutor Hélio de Souza. Muito obrigado, presidente. Sempre um prazer compartilhar com você aí nossa trajetória aqui nesse parlamento. Mas estou usando esse expediente para lamentar que o governador do estado vetou o projeto de lei do deputado Charles Bento e Carlos Cabral, que visava ampliar a isenção de IPVA e ICMS. Atualmente, a legislação protege até 70 mil para quem tem deficiências. E, lamentável, o projeto deles ampliavam para 140 mil, porque esta é a realidade hoje do preço dos veículos. Lamentavelmente, o governo vetou, e agora o que nos resta é a Assembleia Legislativa, através de seus deputados, mostrar a soberania, a independência, defender aqueles que, com justiça, merecem a isenção do IPVA e do ICMS. Então, eu quero cobrar da mesa diretora que, o mais rápido possível, essa pauta do veto entre para ser discutida e votada entre os deputados, que eu entendo que, sendo uma causa justa, terá dos senhores deputados a resposta da derrubada do veto. Muito obrigado, senhor presidente. Certamente o senhor será atendido, deputado, mesmo porque o senhor tem uma amizade, e o doutor Rubens está dizendo o seguinte, que o senhor, como federal, e eu, como estadual, somos pré-candidatos, e teremos que fazer uma dobradinha, segundo o doutor Sardinha, tá certo? Não, como nenhum dos senhores deputados deseja usar a palavra, encerro a presente sessão e convoco outra para hoje, às 20 horas, no plenário desta casa. Alguém falou alguma coisa? Está encerrada a presente sessão e convocadas as duas comissões daqui a alguns minutos na sala das comissões. Um abraço a todos, muito obrigado.